bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Daniel não confiou em si mesmo, mas deu a glória a Deus, e assim Deus lhe revelou o sonho e a sua interpretação. Isso deu a oportunidade a Daniel, versículos 31 a 35, de comunicar o sonho e a sua interpretação ao rei Nabucodonosor. Estes 5 versículos, 31 a 35, trazem à luz exatamente o que Nabucodonosor sonhou. Imaginem o nervosismo que prevaleceu em toda a corte do rei quando se espalhou a notícia de que Daniel iria declarar o sonho. Com habilidade, ele mencionou os principais pontos do sonho e falou que o rei estava contemplando uma grande estátua. Falou sobre o seu brilho, o esplendor extraordinário de seu metal brilhante. Não há dúvida de que, apesar de ser bonita e atraente, seu tamanho e sua aparência devem ter sido assustadores. A declaração até este momento era exata. O rei não podia negar que Daniel sabia o seu sonho. Tratava-se de uma estátua de um homem cujas características passam rapidamente diante dos olhos do rei. A cabeça da estátua era de ouro puro, o dorso e os braços de prata, o ventre e coxas de bronze, as pernas de ferro e seus pés eram parte de ferro e parte de barro. Não havia movimento na estátua, era apenas objeto de metal, mas, sem dúvida, era algo impressionante. Vamos falar mais tarde em nosso estudo sobre o valor dos metais. Bom, de repente, de forma bastante dramática, apareceu uma pedra cortada sem auxílio de mãos. Observe isso nas Escrituras. Isto significa que a pedra foi cortada por Deus, sem ajuda humana. Com o aparecimento da pedra, começa a ação. A pedra se moveu em direção à estátua e atingiu diretamente os pés de ferro e barro com tal força que toda a estátua se partiu em pedaços. Os metais foram reduzidos a pó e não se encontrou mais vestígios deles. O clímax do sonho mostra a pedra que havia destruído a estátua crescer em proporções enormes até se tornar uma grande montanha que ocupou toda a terra. Tudo isso tem um significado profético, portanto, continue escutando. Não há inconsistência e superficialidade em toda a descrição que Daniel fez do sonho do rei. Foi exatamente o que o rei tinha visto. Isto havia sido revelado por Deus, por isto era genuíno e autêntico. Nos versículos 37 a 45, vemos os detalhes do sonho e Daniel começa a falar com respeito ao rei, sabendo que naquela época ele era o maior dos monarcas da terra. Daniel o chamou de Rei dos Reis, no versículo 37. Então ele disse diretamente que seu sucesso como rei se devia ao Deus de Israel, o único Deus verdadeiro, a quem Daniel chama de o Deus do céu. O que ele estava dizendo ao rei é que sua capacidade de governar e resolver os problemas com sucesso não procedia do próprio rei ou dos deuses da Babilônia. O ponto principal na interpretação do sonho foi o fato de que a estátua representava uma sucessão de reinos. Observe os versículos 37, 39, 40 e 44. Daniel fala a Nabucodonosor no versículo 37. A quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Então ele diz no versículo 39, e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze. Versículo 40, e o quarto reino será forte como ferro. Versículo 44, mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. O rei Nabucodonosor era o primeiro de uma série de reinos representados pela estátua. Daniel disse no capítulo 2, versículo 38, Tu és a cabeça de ouro. A cabeça de ouro incluía o reino da Babilônia, bem como o rei Nabucodonosor. Isto é evidente na profecia de Isaías 14:4. Então proferirás este provérbio contra o rei da Babilônia e dirás, como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada. O segundo ponto principal na interpretação do sonho era a soberania absoluta de Deus sobre todos estes reinos.
Estes começariam quando Deus desse os reinos aos homens, de acordo com o capítulo 37, versículo 2, e terminariam com Deus tomando os reinos dos homens e, por fim, estabelecendo o seu reino sobre a terra. Pouco é dito aqui sobre o segundo e o terceiro reino. Ambos estão limitados a um versículo, 39, e com uma simples declaração de que seriam 2 reinos. Tudo o que é dito sobre o segundo reino é que seria menor do que o de Nabucodonosor. Agora, isto é importante e merece um comentário mais amplo. Esta inferioridade é uma característica marcante e continua através de cada transição do ouro para a prata, para o bronze, para o ferro e, finalmente, para o ferro misturado com barro. Então, da cabeça aos pés, a estátua diminui em valor e peso. Quando falo em peso, me refiro ao peso específico dos metais. A estátua não podia durar para sempre. E por quê? Porque estava sobre uma base fraca e insegura. Ela sofreria deterioração em sentido moral e ético. Nenhum poder gentil seria suficientemente forte para controlar a população cada vez mais rebelde. A cabeça era mais forte, mas havia uma divisão definida de poder nos 2 braços, nas 2 pernas e, finalmente, nos pés. O segundo reino é o reino dos medos e persas. Os 2 representam um único reino. Que eu saiba, não existem evidências para supor que os medos foram o segundo reino que subjugou a Babilônia e que os persas foram o terceiro reino, substituindo os medos. O rei da Pérsia representava os medos e os persas, conforme o capítulo 5, versículo 28, e ele governou pela lei dos medos e persas, de acordo com Daniel 6, 8, 12 e 15. O terceiro império é identificado como a Grécia, em Daniel, capítulo 8, versículo 21 e 11, versículo 2. Sua inferioridade é observada na divisão do poder. Na estátua, o ventre e as coxas eram uma combinação da Grécia e da Macedônia. Este foi o Império Greco-Macedônio, governado por Alexandre, e após sua morte pelos seus 4 sucessores. Existe pouco de acordo nos comentários de que tenho lido sobre a identificação deste terceiro reino. O quarto reino não foi identificado por Daniel e não tem nome. O nome do primeiro é Babilônia, o segundo é Medo-Pérsia, o terceiro é a Grécia e o quarto não tem nome. Mas este recebeu uma atenção maior do que receberam os 3 que o precederam. A característica distinta do quarto império é a força. Daniel viu forte como ferro. Não se trata de uma força moral ou religiosa, nem de uma força de unidade interna, mas sim de uma força destrutiva que esmiuça e quebra tudo. Conforme Daniel, capítulo 2, versículo 40. Creio que este quarto reino é Roma, uma interpretação consistente da imagem da estátua, em vista à explicação de Daniel das 3 primeiras partes. Sugere que a imagem, como um todo, destina-se a enunciar profeticamente uma sucessão histórica de reinos. Portanto, minha conclusão é de que o quarto reino é o Império Romano. Uma crítica desse ponto de vista reside no fato de que Roma era apenas uma pequena aldeia às margens do rio Tibre, quando Nabucodonosor teve seu sonho. Mas esse argumento é muito fraco quando se considera que os helênicos eram um pequeno grupo de tribos guerreiras, quando o rei da Babilônia teve seu sonho. Para mim, o quarto reino é o Império Romano, porque recebeu o grego e teve origem em Roma. Porque sucedeu o grego e teve origem em Roma, que se tornou o centro do governo mundial. E mais ainda, a descrição de Daniel se adapta ao Império Romano porque Roma tinha uma reputação de romper toda a oposição e resistência com um calcanhar de ferro. Quando nosso Senhor nasceu em Belém, a marcha das legiões romanas era ouvida em todo o mundo. No Novo Testamento, em Lucas 2, versículo 1, lemos o seguinte: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Os registros históricos indicam que o Império Romano sucedeu do Império Grego em 63 a.C. e durante quase 500 anos após a morte do Nosso Senhor, o poder de Roma era conhecido em todo o mundo. Foi somente pela providência e onisciência de Deus que este quarto reino foi descrito com tanto detalhe. Um detalhe que não mencionei ainda são os dedos dos pés. Isso mesmo. Se pensarmos que os dedos são 10, isso sugere um reino dividido em 10 partes, assim como o peito e os braços, o ventre e as coxas e as 2 pernas. Embora a ideia seja de um único reino, há um sentido de divisão na união.
A quarta parte da estátua corresponde exatamente à quarta besta em Daniel 7:7, e isto corresponde aos 10 chifres de Apocalipse 17:12. Supondo então que havia 10 dedos na estátua no sonho de Nabucodonosor, podemos concluir que os 10 chifres são 10 reis. Apocalipse 17:12. É importante o fato de que o ferro deste reino está misturado com barro. O capítulo 2, versículo 43 diz: Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. O que é o barro? Aqui é chamado de semente humana, ou seja, a humanidade em geral em oposição a uma determinada raça, nação ou império. Basta ler a história de Roma para saber que uma grande variedade de povos estavam incluídos no Império Romano. Neste ponto, devemos ter cuidado para não chegar à conclusão errada de que o número de 10 dedos do Quarto Império já foi alcançado em algum momento na história passada. Conforme meu conhecimento da história e da Palavra de Deus, isso ainda não aconteceu. É verdade que o Império Romano foi dividido em vários reinos diferentes. Alguns escritores concordam sobre o número real destes reinos. Além disso, não havia unidade entre eles, porque eles lutavam entre si tentando destruir uns aos outros. Então, nós não podemos negligenciar o ponto importante de que as divisões no antigo Império Romano ocorreram em um período de vários séculos. Mas os 10 reinos, representados pelos 10 dedos da estátua, existem todos ao mesmo tempo e formam uma confederação. A partir dos conclusivos versos nesta seção do nosso estudo, a saber, versículos 44 e 45, parece claro que a última forma de poder mundial está ativa quando a pedra esmiuça a imagem. Os versículos 44 e 45 devem ser estudados com atenção. O versículo 44 é claramente a parte profética da interpretação do sonho, e os estudiosos da Bíblia reconhecem esta profecia como o início do reino messiânico na terra. O que vamos estudar não é histórico, mas profético. O tempo para o cumprimento desta profecia é a segunda vinda de Cristo à terra. Deus estabelecerá um reino na terra que irá destruir todos os outros reinos, e seu reino jamais será destruído. Isto, meus queridos, é o coração e a alma de toda a profecia, pois prevê aquele dia de acordo com Apocalipse 11:15, quando os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Seu reino jamais será destruído. Este reino é a pedra da profecia de Daniel. A pedra do sonho é certamente o Senhor Jesus Cristo. A pedra é um dos muitos símbolos usados na Bíblia para descrever Cristo como Rei soberano e Salvador redentor. A pedra é de origem sobrenatural, de acordo com os versículos 34 e 35, como vemos na concepção milagrosa de Jesus Cristo e do seu nascimento virginal. Em Isaías 28:16 lemos: Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Novamente em Isaías 32:1 e 2 lemos: Eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Essa rocha eterna proveu satisfação e segurança aos filhos de Israel. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 10:4: E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Sim, a pedra na estátua de Daniel, feita não por mãos humanas, não é outro senão o Filho eterno de Deus, sobrenaturalmente concebido e nascido da Virgem Maria. Mas a pedra ainda não caiu sobre a estátua, e isto não acontecerá até que um poder mundial esteja no controle das massas como representado no todo da imagem. Não perca de vista o fato de que o juízo não está limitado às pernas, aos pés e aos dedos da estátua. O golpe nos pés da estátua a quebra por inteiro, conforme o versículo 45 do capítulo 2. E ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro.
O governo da Babilônia era autocrático. O Império Medo-Persa era oligárquico. O Império Romano era imperialista. Mas o governo no final do século será democrático, um governo pelo povo. O governo pelo povo pode parecer a melhor forma de governo, mas ele vai provar ser um fracasso total. Hoje em dia vemos a degradação da sociedade democrática. Todas as raças e religiões clamam para que seus direitos sejam ouvidos, porque as leis não são respeitadas, nem mesmo por aqueles que as fazem. Nossa forma de governo democrático está fadada a sucumbir, segundo a palavra de Deus, juntamente com outras formas de governo. Qual será o resultado disso? Uma teocracia, que é o governo de Deus. O homem não pode sobreviver sob a democracia porque é um sistema humano e o homem tem se mostrado incapaz de governar a si mesmo. O que precisamos é de uma teocracia, o governo divino. Portanto, a pedra simboliza a pessoa de Jesus Cristo. Observe o versículo 45 que diz: certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Resumindo, o sonho apresenta um panorama profético dos tempos dos gentios, que inclui seu começo, sua duração e seu fim. É sem dúvida um dos períodos mais importantes das escrituras proféticas. Deus lida com os gentios através da sucessão de 4 grandes potências mundiais, começando com o cativeiro babilônico, quando Jerusalém foi derrotada pelo primeiro grande poder gentílico. Daniel 2 mostra o início, o curso e a conclusão deste período. A consumação dos tempos dos gentios será manifesta no final da grande tribulação, quando Jesus voltar à terra. Esta é uma profecia maravilhosa e deve ser examinada seriamente por aqueles que estudam a palavra de Deus. Antes de olharmos para os últimos versículos do capítulo 2, devemos olhar para a forma final do poder gentílico no momento da volta de Cristo. Não devemos nos equivocar dizendo que há um 5º reino antes do retorno de nosso Senhor para estabelecer sua teocracia. A partir disso, tiro apenas uma conclusão. A forma final do poder gentílico é uma consequência de um ressurgimento final do Império Romano, o 4º Império. Isso é algo difícil para algumas pessoas aceitarem, eu sei disso, mas isso é tudo que se encaixa nos fatos e você certamente não pode fugir disso. Das cinzas, brasas incandescentes, daquele 4º Império surgiu gradualmente um sistema romano que tem influenciado todo o mundo no aspecto religioso, intelectual e político. Mas este não é um sistema novo, é o sistema mais antigo na história da humanidade, facilmente identificado pelo nome. Encontramos seu início em Gênesis 10:10. O início de seu reino foi Babel. Os tempos dos gentios começaram com Nabucodonosor, mas o reino da Babilônia é anterior a ele. O sistema da Babilônia é visto também no fim dos tempos, ressurgindo do 4º Império, que é chamado de a Grande Babilônia, de acordo com Apocalipse 17:5. Há algumas mudanças dramáticas se aproximando no mundo. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está próxima e vamos ver o fim do poder mundial dos gentios. E antes que outro governante controle toda a terra, o próprio Senhor Jesus irá fazer isso. A esperança do cristão é que o Senhor Jesus virá buscá-lo. Bem, chegamos ao final do programa e, por favor, não se esqueça de ler novamente todo o livro de Daniel e depois leia o capítulo 3 novamente. Obrigado por nos ouvir. Deus o abençoe e até o próximo programa. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.